Fala galerinha! Fala galerinha da net, do YouTube, galerinha do TikTok. Essa galerinha do TikTok aí não passa no concurso do bebê não, tem que largar TikTok pra lá, hein? Vamos nessa. Primeira coisa, na última aula a gente falou sobre hardening, né? Então vamos entender medidas, vamos focar aqui na tela, medidas que podem ser tomadas aí em relação ao case específico do bebê. Primeiro, tá? Muita atenção aqui, galerinha. Configuração de senhas fortes. Igual eu falei, senha amor 123, senha com a minha data de nascimento, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso aí é fichinha, tá? Então você tem que ter política de senha forte. Provavelmente o banco vai ter políticas em que você vai ter que colocar senhas com caracteres especiais, alfanumérico, case sensitive, ou seja, sensível a maiúscula ou minúscula, para que você utilize até símbolos, que você, quando for colocar a sua senha, essa senha ela seja revisada de tempos em tempos. Então, por exemplo, de 30 em 30 dias você precisa renovar a sua senha. Então, tudo isso faz parte das políticas. Por quê? Porque existem os chamados ataques de força bruta. Que é isso, ataque de força bruta? O cara vai pegar um porrete e vai meter a martelada no meu computador e vai descobrir minha senha? Claro que não, né, garotinho, garotinha? O que ele vai fazer? Ataque de força bruta é você colocar a máquina para tentar todas as possibilidades possíveis. Imagina que a minha senha seja uma senha de 2 números. Tá? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que a minha senha, tá? Qual é a sua senha? A minha senha é uma senha de 2 números. Aí um ataque de força bruta vai fazer o quê? Ele vai lá e vai tentar 00, 01, 02, 03, 04, 05, 00, até chegar a 89, 90, 91, até chegar a 99. Aí ele fez todas as 100 combinações possíveis. Uma hora ele vai achar minha senha que era 33. Então ele tentou na força bruta. Ah, Holmes, mas a minha senha hoje ela tem letras e números. Ou seja, as letras do alfabeto mais os números. Aí tornou mais difícil, né? O ataque na força bruta. Ah, ele também tem caracteres especiais. Torna mais difícil? Torna mais difícil, é verdade. Só que existem hoje os ataques de força bruta que utilizam dicionários. O que é isso? O que é um dicionário? O dicionário, o próprio nome já diz, você tem um conjunto de palavras aí, de verbetes que são armazenados. Então, aquele cara que já colocou a senha que foi comprometida, que a senha dele era, por exemplo, Alex com um 4, um L, um 3 e um X. O cara fala, pô, minha senha é top, minha senha é número e letra. Mas Alex aqui ó, já está no dicionário, então vai ser a primeira tentativa do sistema para tentar quebrar. Então a primeira coisa que ele vai fazer é tentar usar essas opções aqui do dicionário. Então torna o acesso na força bruta mais fácil. Então muita atenção aí com relação a isso. Então ataque de força bruta é aquele ataque em que o sistema utiliza toda a sua memória possível para tentar achar todas as combinações possíveis de senha. Restrição de acesso. Ou seja, eu tenho que limitar o acesso de todo mundo. Não vai acessar qualquer coisa a hora que quiser. Tem restrições. Por exemplo, um escriturário só vai acessar a aplicação e os recursos que ele precisa na estação de trabalho dele. Eu estou com a minha estação de trabalho lá. Qual é a necessidade, por exemplo, de eu acessar o banco de dados lá de uma outra agência? Não faz sentido. Então você só vai acessar aquilo que te interessa, aquilo que você precisa, para evitar risco de acesso indevido ou do que nós chamamos de exposição a informações confidenciais. Você vai expor informações. Então, fora. Uso de criptografia. Então, os dados, muitos dados vão pela internet, correto? Então, quando eu digito a minha senha lá no aplicativo do Banco do Brasil, a minha senha é mandada para o servidor. Só que essa senha vai criptografada. Ela é convertida num hash, por exemplo,
que é um conjunto de caracteres, e esse conjunto de caracteres é um número específico, independentemente do tamanho da sua senha, e esse hash, ele não consegue ser revertido de volta ao que era a sua senha. Então, ninguém nunca vai saber, na prática, qual que é a sua senha, nem mesmo o outro servidor que está recebendo a sua senha. No que foi convertido num hash, ele vai confirmar se esse seu hash bate com o hash que ele tem lá no banco. Então, com isso, ele consegue analisar se a sua senha está correta ou não. Mas ele sabe qual que é a sua senha? Não sabe. Ele não tem essa sua senha. Entendido? Então, criptografia também é outro ponto importante. Seguindo, desativação de serviços e funcionalidades desnecessárias. Ah, deixa esse programa aí que eu posso precisar lá no futuro. Sai fora. Se você não está usando hoje, não precisa disso agora, não precisa você ter no seu sistema. Esse negócio de ficar guardando programas, aplicações, dispositivos, porque vai precisar lá na frente, é um risco de segurança. Se eu não estou usando, remove da minha máquina quando eu precisar, instala. Porque eu não vou ficar com uma vulnerabilidade gratuita aqui se eu não preciso usar disso. Tá? Então, geralmente vão nas políticas desativar funcionalidades desnecessárias, né? Por exemplo, serviços de compartilhamento de arquivos, de impressora. Então, quando você limita isso, você reduz a superfície de ataque. Então, você diminui a possibilidade de ser explorado por algum tipo de vulnerabilidade da sua máquina, da sua estação de trabalho. Implementação de políticas de segurança. Então, a gente já falou sobre as políticas de segurança e a importância de você estabelecer políticas de segurança e delas estarem sempre atualizadas. E instalação de software de segurança. Podem ser antivírus, podem ser firewalls, podem ser vários outros recursos aí que ajudem a dar segurança à sua estação de trabalho. Seguindo, os anti-malware. Então, o próprio nome já diz, ele é um anti, ele é contra aquilo que nos faz mal. Então, o que são anti-malwares? São softwares de segurança que vão o quê? Proteger a sua estação de trabalho, vão diminuir a superfície de ataque. Quais são os ataques possíveis que esse anti-malware vai proteger? Vírus, Trojan, cavalo de Troia, spywares, ransomware, que são aquelas ações que vão sequestrar os seus dados e depois pedir um resgate em troca. Pague em criptomoeda aqui o dado que você acabou de perder. Se você quer suas fotos de volta, me pague e eu te devolvo. Quem nunca pegou no Windows no alto dos anos 2010, por aí, aquele famoso vírus que vinha naqueles pendrives, aqueles famigerados pendrive que rodava para todo lado, aí o cara ia instalar na máquina, na hora que ele colocava o pendrive, ele já corrompia toda a sua máquina, todos os seus arquivos se tornavam um atalho para lugar nenhum. Era uma maravilha. O anti-malware é importante porque os dispositivos, eles estão conectados à internet, né? A estação de trabalho precisa estar na internet. Se não estiver na internet, é fria. Como é que você vai trabalhar? Então, você está sempre sujeito a ataques de malware. Então, ele é vulnerável a todo momento. Conectou na internet, se tornou vulnerável. Por isso, a necessidade dos anti-malwares. O que faz esse software anti-malware? Ele detecta a ameaça, tá? Então, você tem a ameaça aqui. Essa ameaça é identificada, detectada. Uma vez que ela foi detectada, ela vai ser bloqueada. E uma vez que ela foi bloqueada, ela vai ser removida. Isso reduz os riscos. Holmes, se eu identificar uma ameaça, não era mais fácil eu já partir para a remoção? Não. Muito cuidado, muita atenção. Se você detecta uma ameaça e já quer removê-la, eu vi um vírus aqui, deixa eu deletar. Pode ser que nessa ação você ainda não consiga bloquear a ação desse malware. Então, primeira coisa que precisa fazer ao detectar o malware é bloqueá-lo, é isolá-lo. Antigamente, os antivírus criavam uma estação que eles chamavam de quarentena, que basicamente era o quê? Eles bloqueavam, isolavam os efeitos daquele vírus, daquela ameaça,
E aí eles depois iam analisar se iam remover ou não aquela ameaça e em removendo, deletavam aquele arquivo. Então, reduzir os riscos depende de você identificar a ameaça e bloquear essa ameaça e depois remover essa ameaça. Não é detectar e remover direto, não. Tem que bloquear primeiro. Seguindo. Com relação ao anti-malware, ele pode ser instalado nas estações de trabalho de modo individual ou de modo corporativo. Então, a minha máquina pessoal pode ter uma instalação individual, mas podem existir softwares que são em níveis corporativos, ou seja, todo banco do Brasil, por exemplo, vai usar o anti-malware. Então, ele é instalado pela própria rede mesmo. Aí, isso tudo vai depender de quem? Vai depender das políticas. As políticas de segurança é que vão determinar qual que é a ação. Tá? E com relação a esses softwares dessa categoria aí, que a gente está falando, existem vários tipos de software anti-malware, né? Então, nós temos o antivírus, é um deles. O anti-spyware é um deles, ou seja, o antivírus vai te proteger dos vírus. O anti-spyware vai te proteger de spywares, que são softwares espiões. O anti-malware, que vai te proteger de arquivos maliciosos. O anti-ransomware, que é para proteger de ataques ransom. E cada um deles vai ter suas características, cada um deles vai trabalhar numa ação específica. O que a gente pode destacar aqui? Ó? O software anti-malware, ele tem que estar sempre o quê? Atualizado, não me canso de falar. E ele também, não basta você colocar o anti-malware lá. Ele também tem que ser configurado de forma adequada. Se ele não estiver configurado de maneira adequada, não adianta. Se você simplesmente colocar um anti-malware lá e ele não estiver devidamente configurado junto ao seu firewall, ou ele vai proteger demais e te impedir de trabalhar, ou ele vai ser permissivo em alguns momentos. Então, ele tem que ter um meio termo aí que precisa ser ajustado de acordo com as necessidades da sua estação de trabalho, tá? Então, basicamente, tem que ficar atento às ameaças sempre atualizadas. Vamos de questão? Vamos de questão. Vou responder uma questãozinha aqui. Kaunases Gran Rio para o concurso do BB em 2015. Os escriturários de uma agência foram chamados para uma reunião com um profissional da área de segurança da informação de um banco. Até aí, só anedota para acalentar bovino, ou seja, história para boi dormir. Não tivemos muita informação aqui, só contextualização. O objetivo dessa reunião era informá-los de que houve uma falha nos procedimentos de segurança da rede de computadores da agência. Então, não foi só um problema, foi uma falha na segurança da rede inteira. Não foi só em uma máquina. O que permitiu a propagação de um programa malicioso bastante perigoso. Não falou qual é o programa, não falou o tipo do programa, só falou que é um programa bastante perigoso e que ele é malicioso, ou seja, ele é um malware. Durante a reunião, o profissional de segurança disse que o programa em questão permite monitorar a movimentação do mouse por sobre a tela de uma aplicação bancária, com o objetivo de descobrir a senha digitada por um usuário que esteja usando um teclado virtual. Ele completou sua explanação dizendo que esse tipo de código malicioso é chamado de... Então tá, o cara passa o mouse lá e ele então vai tentando passar sobre a aplicação e ali ele vai tentar identificar qual foi a senha. Bem, esse aqui tá fácil de identificar, né? Ele não está roubando dados, ele está só o quê? Identificando o que você está fazendo. Ele está o quê? Te espionando. Esse é um software BBB, é um software do Big Brother. Tá? É um vírus? Bem, um vírus ele vai ter como objetivo se replicar dentro da sua máquina e continuar realizando suas ações. Então, o vírus está fora. Um Trojan Clicker é outra finalidade. Um botnet também, Trojan Backdoor também, sobrou só o nosso amigo spyware. Ah, Holmes, mas como assim? Como que é um spyware? É um aplicativo espião, ele está espionando qual é a sua senha. É como se ele estivesse atrás de você ali, ó, na fechadura da porta, olhando, tentando identificar se você está digitando a senha certinho. Sabe quando você vai digitar a senha
no cartão ali na maquininha, e aí a pessoa fica lá olhando, você coloca a mãozinha assim, coloca a senha, com medo deles roubarem a sua senha, que é 0000. Então, vamos atentar alguns aspectos aqui. O que é um spyware, então? O spyware é um tipo de malware que tem como objetivo monitorar a atividade do usuário. O que fazia aquele programa? Não olhava qual era a senha que o cara digitava no teclado virtual? Então, ele está monitorando a atividade do usuário dentro desse sistema. Com isso, ele consegue o quê? Coletar informações pessoais e senhas. E com isso, ele manda isso aí para terceiro. Tá? Então, o spyware está sendo utilizado para analisar a movimentação do mouse. Então, foi para cá, clique. Foi para cá, clique. Foi para cá, clique. Ele já sabe que a sua senha é 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele consegue utilizar. Tanto é que esses teclados virtuais até já não são utilizados mais pelos bancos há muitos anos, justamente por conta disso. Vírus. Por que não é um vírus? Porque um vírus é um código malicioso que se reproduz e se espalha por outros arquivos. Não é o caso da nossa questão. Um Trojan Clicker é um software malicioso, ok, mas ele realiza o quê? Cliques falsos em anúncios. Ele faz com que você saia clicando, mesmo sem você estar efetivamente clicando, gerando isso, abertura de 200 guias no seu Chrome, lá do Bet365 para você apostar lá no time de futebol. Sai fora desses sites piratas. Botnet. O que é um botnet? É rede de dispositivos infectados. O próprio nome já diz net. Net é o quê? Rede. É uma rede de bots, ou seja, é uma rede de dispositivos que estão infectados e vão se interagindo ali e realizando a ação maliciosa. Um Trojan Backdoor. Trojan Backdoor, ou o cavalo de Troia Backdoor. Backdoor é o quê? Porta dos fundos, né? Só que backdoor é como se fosse assim, você abriu uma porta dos fundos, não existia essa porta dos fundos. Então, o Trojan é um software malicioso também, só que ele faz o quê? Ele cria uma porta de entrada. Ele descobre uma forma de entrar de maneira secreta na sua máquina. E às vezes nem o próprio antivírus, o anti-malware, consegue identificar que alguém abriu uma porta. É como se fosse o seguinte, tem alguém vigiando lá a porta. O seu antivírus está vigiando a porta de entrada. Mas o cara fez uma porta lateral que ninguém sabia. Então ele entrou lá, roubou os dados e o anti-malware não percebeu. Ele usou um Trojan Backdoor. Beleza? Com isso a gente fecha esta nossa aula e voltamos na próxima aula com mais exercícios, mais questões aí para a gente praticar esse tema tão importante aí para a gente. Beleza? Forte abraço. Como eu falei na outra aula, foco na peruca e força na peruca também, as duas coisas. O foco na peruca é para ficar aquele visual padrão, bacana, né, estilizado e o resto a gente já sabe, né? Estudar para o Banco do Brasil. Tchau!